Bom, são 8 horas e 24 minutos. Vamos mudar de assunto e falar sobre a situação da Venezuela, da Guiana, esse assunto que movimentou o noticiário aí até agora ao longo da semana. E para entender um pouco melhor o que está em disputa, o que está por trás dessa disputa, nós convidamos aqui para o Jornal Gente o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, nosso grande colaborador para esses assuntos que estão relacionados à região norte do país, à floresta amazônica, tudo aquilo que ele conhece muito bem. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. De largada, assim, o que mais te chama a atenção nessa história toda? Como é que o senhor está acompanhando essa discussão sobre essa área aí que a Venezuela quer tomar da Guiana? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Bom dia, meus amigos e meus amigos. O que chama a atenção, Pedro, é o fato de as pessoas se surpreenderem com um problema que já está ali há muito tempo. Aquela região norte, aquela fronteira norte, onde 3 corpos estranhos, que são as 3 Guianas, estão alojadas em um subcontinente de origem espanhola e portuguesa, sempre foram esses corpos estranhos motivo de tensão e de conflito, não apenas com a Venezuela, mas também com o Brasil. O Brasil disputou territórios, principalmente com a Inglaterra, no caso da Guiana Inglesa, hoje apenas Guiana, e principalmente com a França, no caso da Guiana Francesa. Isso foi ser resolvido pelo Brasil já no começo do século passado, 1904, 1905. No caso da França, era uma reivindicação de quase 500 mil quilômetros quadrados. O Barão do Rio Branco dizia que a França queria uma outra França no território brasileiro, mas aí a arbitragem favoreceu 100% ao Brasil. E no caso da Guiana Inglesa, nós perdemos um pedaço do território, acho que 31 mil quilômetros quadrados, para a Inglaterra numa arbitragem do rei da Itália, que nos tirou uma parte exatamente na nascente desse rio Essequibo, que corre na direção do Atlântico, ali do Caribe. No caso da Venezuela, essa tensão também é muito antiga, vem daqueles tratados das guerras europeias, quando o acordo envolvendo Inglaterra, Espanha e Portugal sempre removiam áreas de fronteira entre essas Guianas, uma da Inglaterra, outra da Holanda e outra da França, e os vizinhos que eram Espanha e Portugal. E quando esses países ficaram independentes, no caso a Venezuela, no começo do século XIX, e o Brasil no começo do século XIX também, nós herdamos esses conflitos. O que agrava a situação da Venezuela com a Guiana é que é uma área muito rica em petróleo. Todos nós sabemos que a Venezuela é o país do mundo detentor das maiores reservas de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, inclusive. E essa área onde há esse litígio, que é um litígio mais do que centenário, a Guiana hoje já acumula reservas de 11 barris, 11 bilhões de barris. Já reservas reconhecidas e apuradas. 11 bilhões de barris, isso corresponde, 11 bilhões de barris, a 75% do que tem o Brasil no total. O Brasil tem 14 bilhões de barris de reserva. Só o que já foi apurado por uma empresa americana, que é a ExxonMobil, já dá 11 bilhões de barris. A Venezuela, então, atualizou esse conflito que estava adormecido e há essa ameaça, eu não diria de guerra, mas de confusão e de tensão, que eu não acredito que venha a ser deflagrada uma guerra naquela área. Eu acho que a Venezuela quer, no fundo, é que haja uma nova arbitragem prometida em 2018 pelo presidente da ONU, não na Corte Internacional de Justiça, mas por uns árbitros que sejam indicados de comum acordo pelos 2 países. É isso que eu acho. Não vejo possibilidade de guerra. Acho difícil. Até porque, não é, ministro? Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Até porque estamos falando de um exército de Forças Armadas venezuelanas de 125 mil homens,
fortemente armados contra 3.500 policiais, a maioria deles desarmados, né, lá na Guiana. É uma covardia o que o ditador está pretendendo lá. O ditador precisa prolongar sua permanência, está arrumando um inimigo externo, como aconteceu com Leopoldo Galtieri na Argentina e tantos outros ditadores tentando ali se manter no poder. E, de outro lado, é uma coisa de assalto, né? Ele vai lá na mão grande para tentar, enfim, afanar a riqueza de um país. Porque, ainda que tenha sido as Guianas, né, tenham sido corpo estranho, hoje o Suriname ou a própria Guiana, a antiga Guiana inglesa, são países independentes, consolidados. Ali não tem ingleses, né? Colocando lá os mulatos para, enfim, como marionetes. Não, são pessoas com povos autodeterminados, né? Essa violência eu gostaria de saber a sua opinião sobre o comportamento do Brasil, claramente omisso, né, perante esse conflito. É como se está, olha, nós lamentamos, mas não se move para fazer nada para impedir o ditador da Venezuela. O que você acha do comportamento do Brasil nisso? A posição do Brasil, Cláudio, é muito difícil. Por que é muito difícil? Eu lembro de uma vez uma entrevista do presidente João Figueiredo sobre a ocupação das Malvinas pela Argentina, que também foi um processo no século XIX. Quando as Malvinas foram ocupadas, também essas ilhas brasileiras de Trindade e Martim Vaz também foram ocupadas. Só que o Dom Pedro II tinha prestígio, pertencia à casa mais prestigiada da Europa, que eram os Habsburgos, era neto aliás, filho de uma princesa austríaca, e isso fez com que a Inglaterra abandonasse as pretensões de permanecer tomando conta das nossas pequenas ilhas. Mas eles permaneceram nas Malvinas e um dia um jornalista perguntou ao presidente Figueiredo por que ele apoiava a Argentina nesse conflito, que ele deu um apoio explícito lá num discurso da ONU em 1982. E o presidente Figueiredo disse, olha, porque a Inglaterra está lá na Europa e a Argentina está aqui, bem ali, é nossa vizinha. Então o Brasil sempre terá muito cuidado, independentemente dos governos, ao se posicionar sobre esses conflitos, exatamente por causa dessa situação de vizinhança e por ter sido também herdeiro de uma disputa não parecida, porque é uma área muito menor, não corresponde ou não correspondia a 75% do território da Guiana, como essa área reivindicada pela Inglaterra. Por essa razão, a minha impressão é que o Brasil vai desestimular o conflito armado, acho que já está fazendo isso, e, ao mesmo tempo, buscar uma saída negociada. Eu só vejo um caminho, que é a realização de uma nova arbitragem conduzida por árbitros internacionais nomeados pelos dois países. Isso aqui já aconteceu em outros conflitos. O próprio Brasil teve que negociar não entre a Guiana e a Venezuela, mas entre o Equador e o Peru, que também foram à guerra. Aqui nós já tivemos guerra entre a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia e o Chile e o Peru. Isso por causa de território e de recursos naturais. É o petróleo, é o salitre, são essas coisas que terminam estimulando conflitos aqui no subcontinente. Eu acho que a posição do Brasil será, pelo que é a tradição da nossa diplomacia, condenar qualquer tipo de iniciativa militar e buscar a solução arbitral para a solução definitiva dessa disputa, que eu acho que é o caminho natural. Ministro Aldo Rebelo, queria perguntar para o senhor o seguinte: essa região é uma região que está sendo demandada pela Venezuela, hoje faz parte da Guiana, e que tem muitas riquezas a serem exploradas, ou seja, é ainda uma área a ser desenvolvida. Em termos de possibilidade de desenvolvimento da área, que, aliás, faz fronteira com o Brasil também, e isso nos afeta.
O que é melhor? Guiana, Venezuela, para essa área? E por que não se pergunta para a população da Guiana o que ela quer? Se ela quer ter esse território passado para a Venezuela, se quer deixar como está, se quer passar para o Brasil, porque, por enquanto, o que a gente tem é uma discussão sendo feita a respeito de um território por outro país, mas não pelo país hoje que detém essa área, né? Isso seria o desejável, prezada Thaís, mas você veja que nem sempre esse tipo de consulta soluciona a disputa ou o conflito, porque você, algumas vezes, tem minorias nacionais dentro de um país que, se forem consultadas, vão optar pela incorporação ao país ao qual não pertencem legalmente e oficialmente. Você vê isso na Ucrânia, você já viu isso ali na região da antiga Iugoslávia, do Kosovo, com a Albânia, você tem parte aqui na própria, quando a Bolívia perdeu uma parte do seu território na região de Antofagasta, que hoje pertence ao Chile, era exatamente porque ali já havia uma presença de chilenos maior do que a de bolivianos, como aconteceu no Brasil com o Acre. O Acre pertencia à Bolívia. Agora, num determinado momento, a maioria da população do Acre já era brasileira e teve um conflito que terminou pela derrota militar da Bolívia e o Brasil incorporou o Acre. Nem sempre essa é a solução. A região da Alsácia e da Lorena já mudou de lado entre a Alemanha e a França várias vezes e nem sempre a população foi consultada porque geralmente os interesses geopolíticos dos países falam mais, infelizmente, do que o interesse da população. Eu acho que nesse caso, numa região muito rica, porque ali não é só petróleo, ali não é apenas a multiplicação da riqueza. Hoje, o país que mais cresce no mundo, que mais multiplica o seu PIB, é a Guiana. Chega a dobrar o PIB em poucos anos. Um país que não tinha petróleo, de repente, já tem 75% das reservas de um país gigante, que é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, que é o Brasil. E o Brasil também tem muito interesse ali, por quê? Porque essa área chamada margem equatorial, onde está o petróleo da Guiana, ela é muito maior no Brasil. Ela começa no Rio Grande do Norte, vai até a fronteira com a Guiana Francesa. O problema é que enquanto na Guiana, antiga Guiana Inglesa, esse petróleo está sendo explorado, no Brasil isso foi proibido pelo IBAMA. Mas, além disso, Thaís, ainda há ali outros recursos naturais na Guiana. Por quê? Porque essa parte da Amazônia, onde está incluída a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, foi formada naquilo que os geólogos classificam como a era do pré-cambriano, quando foram formados na Terra os depósitos minerais, os depósitos de minério. Então, boa parte desse território é dessa época. Eu perguntei a um geólogo, quando visitei recentemente a Amazônia, o que era que tinha de riqueza mineral nessa região. Ele me respondeu com uma pergunta: o senhor conhece a tabela periódica? Eu digo, claro. Ele diz, tudo que tem na tabela periódica tem por aqui, tá certo? Todos os minérios que o senhor imaginar, de diamante, petróleo, tungstênio, ouro, zinco, tudo isso tem nessa região. E tem também na Guiana, como tem em Roraima, só que tudo em Roraima está debaixo de terra indígena e unidade de conservação. E na Guiana já há isso como usufruto de parte da população e a Venezuela, naturalmente, cresceu os olhos nessa área por causa da verificação da existência dessa riqueza, petróleo e outros associados que estão por lá. Ministro, o senhor já esteve lá perto, né? Já conhece alguém que já esteve lá em Essequibo? É uma área, para o ouvinte formar uma ideia, a gente fala aqui, todo mundo pensa ali no mapa, mas o
que tem ali? Além da gente agora saber dessa riqueza toda de petróleo, né, no subsolo, ali é uma floresta, tem cidade ali no meio, tem gente que mora, tem comunidade indígena, tem povos originários ali nessa região. O que a gente pode falar sobre o que nós temos hoje nessa área em disputa? Tem uma população de origem britânica, que são os colonizadores iniciais, os primeiros colonizadores, tem uma população indígena, tem uma grande imigração de população indiana, com grande influência política e econômica, gera ali essa imigração indiana, políticos, intelectuais, comerciantes. Então, é uma população pequena, mas muito miscigenada e muito voltada para o comércio. O Brasil sempre teve uma posição de secundarizar, não é de desprezar, mas nunca considerou importante as relações comerciais com essa região. Tanto que tem cidades vizinhas, acho que na área da Goiânia, a cidade de Leutém, que só recentemente foi construída uma ponte para ligar os dois países. Muitos garimpeiros brasileiros que se dirigem para a Guiana. Hoje, pessoas que trabalhavam em Roraima, que estão sendo removidas na área da agricultura, do arroz principalmente, essas pessoas estão se transferindo para a Guiana, porque lá há muito mais tolerância em relação à atividade econômica do que no Brasil. Não há uma presença tão forte dessas ONGs, nenhum bloqueio das organizações não governamentais internacionais em relação à atividade econômica, tanto é que foi permitida que uma empresa norte-americana, a ExxonMobil, acumulasse em poucos anos, isso começou em 2017, 18, 11 bilhões de barris de reserva. Tem muita população indígena, inclusive que as ONGs e a FUNAI, quando demarca a área em Roraima, como no caso da Raposa Serra do Sol, trouxe inclusive índios da Guiana para o território brasileiro, para poder ampliar a área demarcada. Isso está comprovado numa investigação que foi feita em 2003, 2004, inclusive no relatório produzido pelo deputado Lindenberg Farias, que não tem nada a ver com a região norte, era deputado do Rio de Janeiro, do PT, mas esse relatório existe, está disponível na internet. E foram trazidos índios da Guiana para serem assentados no Brasil, como forma de ampliar a área de demarcação. Então, é uma população que hoje vive um processo intenso de atividade econômica e que vai buscando no Brasil formas de troca na área comercial, na produção de alimentos e na experiência da atividade agrícola e da mineração. Ministro, eu queria. O senhor foi ministro da Defesa, entre outros cargos de primeiro escalão que ocupou, e conhece bem a região. Gostaria de saber da sua opinião sobre o que se divulga em sites especializados em conflitos e estratégia militar, etc. e tal, que é uma reivindicação da Venezuela para que o Brasil permita que suas tropas, no caso de ocupação, que é iminente, que suas tropas peguem um atalho por dentro do território brasileiro para chegar ali ao sul da Guiana. Então as tropas entrariam em Pacaraima, que é exatamente aquela cidade por onde entraram milhões, milhares, né, centenas de milhares de refugiados venezuelanos, gente fugindo da ditadura, da fome, da miséria na Venezuela, vindo para o Brasil. Então as tropas entrariam por Pacaraima, atravessaria toda aquela região da Raposa Serra do Sol. Tudo isso fica naquele dente, né, do território brasileiro, ali entre a Venezuela e a Guiana. Então, a ideia da Venezuela, a pretensão venezuelana seria atravessar por ali até chegar em território da Guiana, porque a maior parte da fronteira entre a Venezuela e a Guiana é protegida por mata, né, por densa mata. E aí tudo que o Brasil fez foi aumentar o tamanho da presença do Exército, de um regimento de 100 homens, passará a ter em Roraima um batalhão de 400, como se isso fizesse diferença, né? Eu queria saber, o Brasil pode tolerar uma coisa como essa? Pode simplesmente permitir
que as tropas do ditador atravessem território brasileiro para ocupar de maneira até criminosa a Guiana? Não, porque a violação de fronteiras, sob qualquer pretexto, prezado Cláudio, é quase como uma declaração de guerra. Foi isso que o Paraguai fez com a Argentina em 1860 e poucos, 65, quando, para invadir o Rio Grande do Sul, atravessou a fronteira ali na região de Corrientes. E a Argentina, que tinha muito mais simpatias pelo Paraguai do que pelo Brasil, tomou essa violação como uma declaração de guerra. E, a partir dali, formou-se a Tríplice Aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Não creio que a Venezuela tome a iniciativa de violar, sob qualquer pretexto, essa fronteira. Eu conheço essa fronteira do lado brasileiro, do lado venezuelano. Ali é quase que o ponto extremo norte do Brasil, essa região de Pacaraima, que é um pequeno município na fronteira com a Venezuela. Do outro lado, no município mais distante, está Santa Helena. Ali está o chamado BV8, que é o marco 8 da divisa entre o Brasil e a Venezuela, chama-se de BV8, que é fronteira Brasil-Venezuela, marco de número 8. Tem uma pequena tropa do lado do Brasil e uma pequena tropa do lado venezuelano, mais um pouco mais distante. Em Boa Vista, nós dispomos de uma brigada de infantaria de selva. Eu já fiquei nessa brigada. Essa brigada de infantaria é comandada por um general. Agora aumentaram a cavalaria motorizada e criaram um regimento. E do lado venezuelano também tem uma tropa. Mas a particularidade é que o exército brasileiro e o exército venezuelano sempre se entenderam muito bem nessa região por um motivo. É uma região absolutamente despovoada, com uma ausência completa do Estado. Quando eu digo do Estado, é polícia militar, é polícia de fronteira, é polícia federal. Só tem presença praticamente dos dois exércitos. Há ocupação por conta de garimpeiros que passam de um lado para o outro. Muitas vezes esses garimpeiros são sequestrados. O Exército é que age substituindo a diplomacia, a Polícia Federal. Há uma área comum indígena, porque a área Yanomami não é só brasileira. A área Yanomami são 9,6 milhões de hectares, são 96 mil quilômetros quadrados. Isso é maior do que o estado de Santa Catarina, essa área Yanomami, que é uma área comum de fronteira. A área comum de fronteira é que o índio não reconhece fronteira nacional. O índio reconhece a fronteira tribal. Então, para o índio, a área Yanomami, pouco importa se está na Venezuela ou se está no Brasil, tanto é que boa parte desses indígenas que foram localizados em processo avançado de subnutrição, eles transitam nas duas fronteiras. Então, quando a situação está mais difícil, o que geralmente acontece recentemente do lado venezuelano, esses índios passam para o lado brasileiro. Então, não creio que o Brasil vá permitir o trânsito de tropas da Venezuela nessa área do BV8, na fronteira com o Brasil, na região de Pacaraima, ali onde fica o ponto extremo norte, que é uma serra, onde fica a Serra do Caburaí, onde fica o rio Ailã, que é exatamente na fronteira com a Guiana, perto da fronteira com a Venezuela, que o Brasil tem essa fronteira comum. Não creio que a Venezuela vá fazer isso, embora ela tenha meios, porque ela tem aviões, acho que os MiG, os Sukhoi russos em condições de combate, deve ter pelo menos um submarino operacional, tem uma força terrestre muito bem equipada, mas não creio que vá afrontar o Brasil penetrando sem consentimento, e consentimento não creio que o Brasil vá oferecer para mobilizar tropas pelo nosso território. Acho isso muito pouco provável, porque se há um conflito e que a Venezuela procurará evitar a qualquer momento, é exatamente com o Brasil.
O último ministro que visitou a Venezuela como ministro da Defesa foi o ministro Silva e Luna, na época do presidente Michel Temer, que atravessou a fronteira e se reuniu com a sua contraparte, que era o general ministro da Defesa, acho que é o mesmo ainda, da Venezuela. Acho, prezado Cláudio, que a Venezuela evitará qualquer tipo de conflito com o Brasil. E olha, acompanhando o ex-ministro Aldo Rebelo contar para a gente as características dessa região, tenho certeza que, assim como eu, o nosso ouvinte, nosso assinante, ficou com muita vontade de conhecer melhor esse pedaço do Brasil que é tão desconhecido, tão relevante e que agora está também ali no centro de uma possibilidade de conflito. Ministro, muito obrigada mais uma vez pela sua conversa aqui conosco. O ministro Aldo Rebelo é palmeirense, deve estar feliz hoje, não? Desde domingo, Thaís, muito feliz. Mas recomendo vivamente que as pessoas visitem Roraima. Inclusive, foi ali naquela região que o Mário de Andrade se inspirou para escrever uma das suas obras, ou a sua obra mais relevante. É um lugar muito bonito do Brasil que eu recomendo que todo mundo possa visitar, principalmente quando a situação estiver mais tranquila e mais calma. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente. É sempre um prazer em ouvi-lo e recebê-lo por aqui, viu? Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Thaís. Um abraço. Um abraço.